Beleza, beleza, estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Opa, eu tô bem entusiasmado hoje, cara, porque eu juntou um monte de coisa, na verdade. Né? Ah, meu nome é Claudinei Vieira, eu sou, eu sou editor da Desconcertos, da Desconcertos Editora, uma editora que eu criei. E esse começo de ano realmente foi bem articulado. Também tive várias coisas acontecendo ao mesmo tempo e a editora teve que se acomodar em relação a um monte de coisa. E acho que não é, mas não é a primeira, mas esse encontro de hoje é um dos primeiros lançamentos que eu estou fazendo esse ano. Né? Já teve alguns lá, mas foram bem espaçados, não consegui manter esse ritmo. E, cara, só estou fazendo esses encontros com autores e livros assim sensacionais, assim, só com temas assim espetaculares. E o teu é particularmente forte, né? Impactante, é importante. E, puxa vida, você traduziu todo esse tema através de poesia. Teu livro é um pedardo que eu acho que tem que ser mais conhecido, divulgado o mais possível, porque, puxa vida, você transformou um tema que é notavelmente complicado e sensível, mas você transformou isso em poesia maravilhosa. Né? Você conseguiu. E eu tive a honra e a alegria de participar desse processo, né? De ser o editor. Então, eu fico, antes de mais nada, cara, antes de tudo, eu quero agradecer a você pela oportunidade que me deu de participar desse processo, né? E de estar aqui hoje, né? Da gente estar fazendo esse bate-papo aqui hoje. Valeu mesmo. Antes de mais nada, valeu mesmo, cara. Eu que agradeço, sabe? É tão difícil. Tem muita gente que não entende, assim, porque não se envolveu direito com esse universo literário de escritas, né? E às vezes idealiza o processo de escrita, a vida de um escritor e tudo. E eu sempre digo que o momento da escrita, por mais difícil que ele seja, né? Lá o Kafka, ele dizia que o ânimo dele, às vezes, quando ele estava escrevendo, não era melhor do que alguém que tinha quebrado uma perna. O Flaubert dizia, olha, lá quando estava escrevendo a Madame Bovary, eu sinto como se eu estivesse arrastando uma montanha, mas eu sou apenas um ser humano. Então, mas apesar de tudo, hoje a gente encontra essas pessoas em quaisquer livrarias, esses escritores. E apesar de tudo, o processo de escrita ele tem o seu prazer, ele é prazeroso. Eu sinto dessa forma. A hora que eu olho uma folha em branco e tenho uma imaginação e a coisa começa a sair. Mas o contato daí com uma editora, com um editor, às vezes não é das coisas mais simples. E aí, quando a gente encontra uma editora, a gente encontra um editor, que a gente tem uma conversa tão prazerosa, assim, que o trabalho flui, é como se a gente tivesse atingido quase que o 100% ali do que a gente esperava. Então, eu agradeço muito, assim, por você, pela Desconcertos, por realmente acreditar em fazerem um excelente trabalho, assim, para jovens escritores, escritores não tão jovens assim, né, escritores experientes, escritores que estão começando, né, isso engrandece mesmo a cultura. Então, eu que agradeço também, Claudinei. Muito obrigado mesmo. Deixa eu te falar, tem algumas pessoas que já tinham chegado aqui, né? Você estava até respondendo algumas, mas o pessoal tá chegando, tá comentando aqui, como o Márcio José Moraes, dando boa noite para nós. Meu A, ex-aluno, a Maria Tereza Figueira Martins, eu acho que você deve conhecer, né? minha Tem um tia, tempo. sempre A, presente. a Jacilene Cruz, dando parabéns, você achou.
minha ex-aluna referência de para mim. Roraima, A Fabiana, minha dando boa irmã, noite. Rosana Luiza. minha tia, Matheus, não vou tentar falar o nome dele. Tower, meu querido Legal. aluno. Bárbara, cara, que Bárbara, que Bárbara. A Rosângela dando boa noite. Filho, imagine quem seja. Minha madre. E a Rosana Luiza dizendo que para mim é um privilégio assistir essa live do sobrinho Felipe Figueira. Né? Tá muito legal, cara. Tem bastante gente. Tá assim, um ciclo aqui bem carinhoso, né? Uma coisa bem. Tá bem gostoso. Eu agradeço de antemão a todo mundo que está participando aqui junto. Quem quiser fazer perguntas, comentários. Né? Tem um monte de família aqui. Quem quiser contar histórias cabulosas aqui do Felipe, fica à vontade. Fica tranquilo. Tá certo? Cara, é o seguinte. É, a gente se conhece primordialmente pela internet, a gente só está se vendo assim por imagem, né? Pelas facilidades da tecnologia. Mas a gente se conhece pouco, né? A gente ficou bem, foi realmente como você falou, fluiu de tal forma, foi muito fácil trabalhar com o Tolinho, né? Foi muito fácil e gostoso, prazeroso trabalhar contigo e até ser esse livro. Mas antes de falar do livro em si, o Versos em Varsóvia, eu queria te conhecer um pouco melhor. Queria saber um pouco mais de ti, tá? Então eu queria saber de onde você é, o teu sotaque já diz muita coisa, mas de onde você é, de onde você vem, onde você estudou. Eu gosto muito. Uma coisa assim, eu tenho uma curiosidade muito grande, principalmente nessas áreas, quando estou falando especificamente com escritores, né, o modo como foi que estudaram. Antes de começarem a escrever, quer saber como vocês começaram a ler. Né? Então, de onde você vem, onde você estudou, como foi o seu estudo primário, assim, para antes da gente falar do livro. Faz favor, pode ser assim? Claro. Eu digo que eu só nasci em Cascavel. Então, nasci no Cascavel, em Cascavel, Paraná. E só nasci praticamente, porque desde os 4 anos de idade eu morei em Paranavaí, uma cidade próxima a Maringá, e fiquei 28 anos em Paranavaí. E há 2 anos eu moro aqui em Maringá, uma cidade muito próxima de Paranavaí, 70 quilômetros. E a minha vida, eu já cheguei a escrever sobre isso, é uma vida assim, inteiramente dedicada, intensamente dedicada aos estudos. Ok. Minha mãe, ela foi a primeira leitora que eu conheci. Então, ela sempre gostou de revistas, gibis, e eu fui introduzido nesse universo de leituras de verdade a partir dela, pelo exemplo. Então, eu sempre a via no sofá, ou em uma cadeira, onde tivesse com uma revista. E aí ela começou a me ajudar, me dar alguns gibis, e isso foi o ponto, assim, o ponto inicial, o pontapé. E, na verdade, mais do que o pontapé. E então eu fiz minha educação básica, né? A educação infantil, numa escola de Paranavaí chamada Santa Terezinha. Depois eu fui para a Fundação Bradesco, na terceira série, atual quarto ano. Então aí eu estudei na Fundação Bradesco, da terceira série ao terceiro ano. Eu tive mestres mesmo que foram assim revolucionários para mim, como um professor de língua portuguesa, professor Sebastião Soares de Castro. Ele é, além de professor, ele é pintor, ator, diretor, uma pessoa assim, um artista. As aulas dele para mim eram mágicas. Era como se eu entrasse em outro universo, tanto que muitas vezes ele se maquiava, trazia cortina, ele para interpretar, por exemplo, Macunaíma era um show à parte. Então essas coisas me motivavam. E eu Bacana. lembro que eu conheci também uma professora de língua portuguesa, Kellen, que ela me apresentou um troféu uma vez de um festival, o FEMUP, Festival de Música e Poesia de Paranavaí,
E na época eu pensei assim, que vontade de ter um troféu desse. Eu era um menino lá de 12 anos, mas aquele desejo ficou, né? E aí o tempo foi passando. Eu lembro que o meu primeiro poema mesmo, ele foi escrito aos 12 anos de idade. A minha memória, ela não é boa, né? Essa Pô, coisa não de... parece. minha memória, ela não é boa. O único poema que eu escrevi, que eu sei de cor, é o meu primeiro poema, né? E ficou assim tão forte essa coisa. E aí eu comecei, com o passar do tempo, a sair, né? A sair só do universo dos gibis, ainda que eu goste demais, e ir para os livros também. Eu lembro que eu ganhei a Escravizaura desse professor Sebastião, que até hoje eu tenho com a dedicatória. Então, aí eu fiz o meu ensino médio, né? Na Fundação Bradesco, e quando eu estava no terceiro ano, eu estudei para ser padre. Então, eu fui seminarista entre 2005 e 2006, mas saí. Gostei muito da vida intelectual que é possível no seminário, gostei, mas não foi algo que combinou comigo, né? Aí eu fui cursar História, eu fiz História Antes era a FAFIPA, atualmente se chama Unespar, Universidade Estadual do Paraná. Então eu fiz História, e lá no primeiro ano, eu me tornei estagiário numa empresa de extensão rural, uma empresa pública de agropecuária, assim, né? De agronomia. Mas eu usava aquele dinheiro, que na época era 230, R$ 250 mais ou menos a bolsa, né? Para comprar livros. Eu comprei mais de 70 naquele ano de 2007. Então, minha mãe, ela fazia as suas diárias, me dava o dinheiro, muitas vezes. Meu pai trabalhava, minha avó, e por aí vai. Então, eu sempre... Eu tenho aqui uma biblioteca, eu tenho duas bibliotecas, uma em Paranavaí e outra aqui em Maringá. Tenho mais ou menos uns 2.000 livros. Gosto demais. Para mim, parece que eu estou olhando para o céu, assim, aquela constelação, aquela coisa maravilhosa. E aí eu pensava assim, Claudinei, será que também eu conseguirei colocar uma estrelinha no céu? Eu vejo isso aqui, para mim é uma coisa maravilhosa. Imaginar que para mim não são papéis, são mundos. Então eu pensava, será que eu vou conseguir criar um mundo também? E eu escrevia. Lá quando eu fiz a primeira faculdade, né, a faculdade de História, eu ia muitas vezes ao Xerox e pedia rascunho, aquelas folhas que não iam aproveitar, para eu ficar escrevendo, treinando a escrita. Olha, eu comecei a escrever aos 12 anos, mas o meu primeiro livro eu publiquei aos 29 anos, então eu demorei muito assim para chegar ao livro mesmo, né? A um livro que eu pudesse falar assim, é meu, autoral. Então foi um processo longo. Nesse percurso teve escrita de dissertação, teve escrita da tese, né? E aí eu fui dessa forma, né? Muitas aulas para mim, elas são um verdadeiro laboratório. Eu adoro ensinar. Nossa, como que eu gosto de ensinar. Então é uma profissão que cai como uma luva para mim, enquanto professor, né, que gosto de ficar em diálogo com o conhecimento, enquanto escritor, sondar as pessoas, ficar conversando aleatoriamente, é muito bom. Você está passando aquilo que você passou com o teu professor, né? Você está retribuindo para outras pessoas aquilo que você próprio sentiu com o teu professor. Né? Você faz uma retribuição. Eu gosto bastante. E outra coisa, quando eu me casei, isso aqui é só um parênteses. Uhum. Eu tinha uma preocupação, assim, mas como é que será que vai ser agora? Eu me casei aos 30 anos, né? Então, tive aí um bom tempo para ficar, assim, muito livre mesmo, né? Viajei um monte, né? Tinha, enfim, uma flexibilidade enorme. E essa era a minha preocupação. E agora? Aquele ditado, né? A gente só conhece uma pessoa depois de alguns quilos de sal. Como é que será? E as nossas escrivaninhas, elas são próximas, sempre foram próximas. E eu pensava, como é que será que vai ser isso? Mas
Nossa, que bom, que dá muito certo. E ela não implica com esses meus, entre aspas, gastos com livros, escrevendo livros, pesquisando, porque senão para mim seria muito triste. E É, aí eu busco levar o máximo possível. Se eu não posso levar meus alunos para o mundo, eu busco levar, trazer um pouquinho do mundo para eles. Então, eu trago lembranças, né? Fotos, o que for possível para a aula ficar o mais viva possível. uhum. A Jacilene está perguntando sobre o processo da escrita. A gente eu vou botar, tá, a sua pergunta, Jacilene, daqui antes disso. Então, e tem a Roberta Fernandes que está dando boa noite. Está dando boa noite para nós. Roraima, minha ex-aluna. Maravilha. Mas eu já volto na sua pergunta, mas que antes de falar tão especificamente assim da sua escrita, eu quero saber dos seus outros livros anteriores. Né? O que foram os seus livros anteriores? Qual foi o primeiro? Vou pegar aqui. E a Roberta comentando que você é muito inspirador. Que bom. É gostoso ouvir isso, né? Porra! Nossa. E assim, de pessoas que são extraordinárias. Olha o que eu ganhei da Roberta. Que coisa espetacular. Opa. Ah, que bárbaro, cara. Que bárbaro. Amei, cara. Amei, amei. Esse aqui é meu primeiro livro, Entre Médicos e Imigrantes. Meu primeiro livro. Tá. Ele é um livro de poesia também, que eu busquei compreender o êxodo venezuelano. Então eu via muitas situações dramáticas e procurei eu próprio compreendê-las. Então lá em 2015, quando eu terminei o doutorado, eu passei a estudar a temática dos refugiados, dos imigrantes, e foi nessa época que começou a ter aquela série de problemas sociais na Venezuela. Eu procurei lá. Fui Tá. 2 vezes à Venezuela fazer pesquisas de campo, fotografar, conversar. Então, gerou esse livro, Entre Médicos e Imigrantes, e esse, Travessias. Esse é um livro curtinho, ele tem 70 páginas, o outro já é bem maior, tem 250 páginas. Então, são poemas, né, dedicados a essa temática trágica aí, né, essa temática trágica do êxodo venezuelano. Travessias também? Travessias também. O Entre Médicos e Imigrantes, eu fiquei entre Venezuela, a fronteira, ali a fronteira com Pacaraima, né, no caso, Pacaraima e Roraima, e Boa Vista. Então, eu peguei essas três cidades, Santa Helena de Guairém, Pacaraima, Boa Vista. E já o segundo, Travessias, eu fiquei só na fronteira, que foi uma discussão de fronteira. Tá. Aí, o segundo livro, né, eu contei sobre o primeiro e sobre o quarto, e sobre o terceiro. Esse aqui é o segundo livro. É a minha dissertação. Então, aqui a minha grande pergunta é: o conhecimento pelo conhecimento, quais os perigos dele? Por que algo aparentemente bom pode se converter em um problema? E para isso eu usei o Nietzsche como lente de aumento. Tá. Eu gosto muito, assim, a minha obra preferida da literatura mundial é o Don Quixote. E eu procurei fazer uma leitura livre do livro de Cervantes. E nasceu um livro, um Don Quixote do Felipe. Vale. Esse pelo Aí, Patuá, né? pela Patuá. Tá para sair pela Patuá meu diário, né? Meu diário sobre a docência. Tá. Esse aqui, eis o quinto, o Versos de Varsóvia. Então, esses são meus livros, assim, publicados até o momento, né? São os livros. Perfeito. E como que surgiu, então, Varsóvia? Versos de Varsóvia? Já dá para perceber muita coisa. Tudo que você acabou de falar, né, já dá para perceber muita coisa da sua escrita, dos seus pensamentos,
a sua vontade de trabalhar e mexer no mundo através da escrita e pegar esses temas assim que são tão impactantes e importantes, essa temática social que você pega bem forte, histórica e social, inclusive, já tá, cara, já dá para perceber tudo isso. Como surgiu o Vassal, Versos de Vassoura? Foi um projeto, já era um projeto, surgiu depois, como foi isso? Sabe, uma coisa que eu ainda não compreendo muito bem. Eu me utilizo mais da psicanálise do que da própria história para explicar isso aqui. Por que as pessoas gostam tanto de guerra? Muitos falam assim para mim: ah, você é professor de história, eu gosto de guerras e da ditadura. Eu falo, mas gostar, mas que verbo esquisito é esse para utilizar sobre esses assuntos, né? E por que da psicanálise? Que eu uso mais a psicanálise do que a história. Porque lá o Freud, ele vai falar sobre a pulsão de morte. Então essa coisa autodestrutiva, destrutiva, que parece que nega a vida, é algo que está dentro do ser humano. E aí quando se fala em algo dessa dimensão, guerras, mortes, armas em destruição em massa, parece que atrai, é uma coisa que atrai. E essa discussão, o Einstein, ele recebeu uma incumbência de falar lá na década de 20, por ali, no Entre Guerras, de falar sobre guerra. Aí falaram para ele, converse com alguém sobre isso. E ele chamou Freud para discutir. Então tem esse livro chamado Reflexões sobre a Guerra. Então eu acabo me utilizando mais da psicanálise para poder explicar esse interesse pelas guerras. Só que sabe o que eu percebo também, Claudinei? Que a guerra, que é um dos assuntos assim preferidos de quem muitas vezes não é formado em história. Porque eu tenho dificuldade de encontrar alguém formado em história que se dedica ao estudo das guerras. É incomum. Perto de outros temas, Brasil colônia, Brasil império e etc. Teoria da história. E eu vejo a guerra para a história como um amor para a poesia. Um tema muito comum, constante, extremamente importante e difícil de tratar. Tanto que muitos escritores, eles vão falar assim, olha, para você, William Zinsser, escreveu lá como escrever bem, ele dizia assim, para você, o jovem escritor, falar sobre amor, vai ler bastante primeiro, dá uma boa pesquisada, porque o risco de você cair em algo comum é muito grande. E aí eu penso pelo lado da guerra, aqui como historiador, o risco de eu cair em pontos comuns é quase que impossível não cair neles, mas o risco de só ficar nisso é muito grande. Então eu comecei a pensar, o que eu posso ensinar para os meus alunos, como que eu posso fazer algumas aulas, criar algumas aulas diferentes. E essa foi a minha preocupação desde 2011, quando eu comecei a ensinar história. Então eu li, por exemplo, para compreender a mente de Hitler, a mente de Adolf Hitler. Eu fui pela psicanálise, a psicologia de massas do fascismo, do Reich. Então eu fui por caminhos que eu diria que são um pouco diferentes para um professor de história, né? E aí vim desenvolvendo essas pesquisas, tive a felicidade de 2 vezes à Europa para fazer alguns estudos. A primeira ida ao sul da Europa, meu cara, eu vi uma coisa assustadora, por exemplo, na Grécia. Tem uma cidade chamada Calambaka, que ela tinha, antes da Segunda Guerra Mundial, mais de 20 mosteiros em rochas, extremamente altos. Na Segunda Guerra Mundial, os nazistas apareceram em alguns daqueles mosteiros da Igreja Ortodoxa. Vocês não vão cooperar, então a gente vai furar, destruir a arte de vocês. E até hoje tem imagens e mais imagens lá furadas por nazistas. Então, é uma forma assim diferente de entrar em um tema comum do currículo.
né? E aí eu fui uma segunda vez para a Europa. E dessa segunda vez, assim, eu posso dizer que eu fiz um roteiro especial voltado à Segunda Guerra Mundial. E sempre que eu tinha oportunidade, eu ia a pontos assim, pontos decisivos, né? Mas sempre também tendo a preocupação, tá? Eu estou em pontos decisivos, extremamente turísticos, mas onde é que eu crio a diferença em tudo isso daqui? Então, Versos de Varsóvia, ele surge a partir de todas essas preocupações. E eu escrevi a base da obra lá em 2008, em 2018. Lá foi escrita a base. E veja, quando foi publicado, hein? 5 anos depois, vim trabalhando. Para falar sobre diplomacia, eu entro por um caminho absolutamente estranho, né? Uma situação de um diplomata na Inglaterra, né, que teve um problema com uma mulher argentina, para banalizar algumas situações que as pessoas às vezes glamorizam ou colocam em um patamar transcendente. Auschwitz foi quando? Da primeira ou da segunda vez? Como? Auschwitz foi quando? Da primeira ou da segunda vez? Da segunda vez. Da segunda vez. Você foi específico. Aqui, ó, você faz toda essa discussão sobre a guerra já, mas o teu livro parte de um ponto bem específico. Pelo menos do modo como está agora, como está apresentado agora, que e um ponto específico da história também que é o Holocausto. Né? Você pega, você já puxa, teu livro já é uma cacetada de martelada assim, na consciência do leitor na hora que abre, que vê a capa do livro. Né? Já pega assim. Né? Você vai falar da capa, mas isso antes de fazer a capa, só o título dele já pega isso. Né? Já faz. Você já começa a, a, a jogar uma bomba atômica dentro da consciência do leitor a partir disso. Né? Teu livro ele não se resume a isso. Não é um livro voltado ao Holocausto. Não são poemas sobre o Holocausto. Não todos. Né? Mas esse é o ponto de partida. Uhum. Esse foi proposital, cara? Esse foi o que você procurou desde o começo? Como que o livro surgiu conceitualmente, cara? Eu diria que sim. Eu diria que esse foi o ponto de partida. Tanto que eu começo com esse poema, né, O Pianista, muito inspirado no filme. Vou ler um trechinho. Por favor. O Pianista. No princípio, eram apenas risos distantes, depois risos mais próximos e constantes. Com o passar dos dias, um aperto de mão e um abraço cínico, algumas briguinhas e um empurrão. Logo após as brincadeiras, vieram um muro, a infantaria e uma gritaria tão infernal que fizeram com que os sentidos se calassem e que tudo tivesse não só um fundo de verdade. Assim começou um peregrinar com dia e hora marcados para cessar. Ao fundo, uma trilha sonora de um mestre em Chopin, na Polônia eles falam Chopina, era o testemunho de que além dos muros havia a morte e a vida de muitas severinas. Sair era melhor que entrar, mas ganhava-se mais para não sair. O beco sem saída era um gueto, bem esquadrinhado por pessoas tristemente esquálidas. Tudo ficou, tudo cessou, menos o dom, companheiro incansável de quem dele não se cansou. Então, realmente, essa temática do holocausto, da perseguição, foi assim, realmente o ponto de partida e o norte de todo o livro. Uhum. E por eu ser cristão, e eu gosto muito assim de ler a Bíblia. Eu acho interessante, e eu para todo mundo que pergunta para mim, dá algumas dicas de escrita, eu falo, olha, leia algum livro sagrado. Eu não digo para ler um específico, eu não falo isso. Dá uma passeada pela Bíblia, pega um Alcorão, por sinal eu estou na página acho que 440, 420 do Alcorão.
lê um livro religioso. E por quê? Porque eles têm uma forma ali de convencimento, de autoridade, que é impressionante. Né? Olha como começa o Gênesis. Né? Olha, no princípio Deus criou o céu e a terra. Fala, que poder de início, né? Aí você vê o início do Alcorão, aqueles 7 primeiros versículos, que são a essência do Islã. E somado uma religião com a outra, tem aí 3 bilhões de pessoas que acreditam. E o escritor, eu digo para quem gosta de escrever, ele precisa ter uma escrita que convença. Uma escrita forte. Eu não estou falando para ser dogmático, nem nada disso. Mas uma escrita forte, verdadeira, que faça as pessoas acreditarem. Então eu falo isso. E, né, isso daí, eu já falei isso para alguém, Claudinei, e alguém falou assim, mas está condicionando a mente das pessoas a serem religiosas. Não, minha ideia não é essa. O William Zinsser, que eu já citei, ele fala, olha que exemplo de saída, de lead na Bíblia. Ele pega o Gênesis. Ele dá alguns outros exemplos. O Hilke, Rainer Maria Rilke, que nada tinha de fanático, de religioso e etc., ele dizia, 2 livros ele levava com ele para todos os lugares. Um era de um dinamarquês, acho que é o Jacobsen, acho, tá? Se alguém ficar com dúvida, quiser entrar em contato comigo, eu tenho a anotação precisa. Isso está lá na Cartas ao Jovem Poeta do Hilke. E o outro livro que ele falava era a Bíblia. O Socella, Sérgio Rubens Socella, poeta paranavaense, falava, olha, um livro que eu levo para qualquer lugar seria a Bíblia. Então, e aí, a partir da Bíblia, aquela série de perseguições aos judeus, e perseguições, isso sempre me incomodou, porque na história, isso é cíclico, absolutamente cíclico. Quando a gente pega lá um ovo da serpente do Bergman, lá naquele Entre Guerras, a gente está vendo de um problema absolutamente semelhante na história da humanidade. Eu falo, o que é esse ovo da serpente? O que é isso que existe no ser humano? Que persegue, que vai embora. Que loucura é essa? E aí alguns povos, né, eles acabam sendo mais massacrados na história. Os judeus, um deles. Né? Os judeus, sem dúvida, um deles. Aí o fenômeno do Holocausto, por exemplo, né, que foi meu ponto de partida, meu grande incômodo que motivou esse livro. E a capa, né? Eu gostei do jeito que você fez a capa. Ficou... A foto eu tirei, mas a capa, esse efeito, né? Essa cor, arte do Claudinei, né? Essa seleção, eu passei as fotos para ele e ele que selecionou a foto também, né? Mérito dele. E que incômodo que deu para fazer tudo isso daqui? Que angústia que dá. Imagina, acho que aí a Rosana estava comentando aqui que aguarda ansiosa a chegada do livro. Tem todos os teus livros, cara. Né? Então, só tá esperando chegar é isso aí. Acho que aí cabe a pergunta da Jacilene mesmo, né? Que o processo da escrita do Felipe parece bem minucioso, né? Como é que você se organiza para escrever, cara? Como é o seu processo de criação? Quando você sente para escrever, você já tem mais ou menos na cabeça? Ou é no momento? Como que é isso? Um misto. Ó, eu vou dar um exemplo do que eu estou fazendo agora, que é a minha pesquisa atual. Tem mais ou menos umas 2 semanas, eu terminei de ler, você viu isso, a gente conversou a respeito, a história da literatura ocidental do Carpo. São 4.032 páginas. E eu já te falei. Deixa eu pegar aqui. Porque eu gosto dessa coisa bem visual e tudo, né? Um outro livro tá ali em cima, mas são 10 volumes. São 10 volumes. 4.032 páginas.
Eu já disse que a minha memória ela não é das melhores. Eu esqueço facilmente. Então, o que, que eu faço? Eu faço muitos fichamentos. Eu devo ter aqui no meu computador, mais ou menos, umas 5.000 páginas de fichamentos. Mais ou menos, umas 5.000 páginas de fichamento. E tudo que eu faço é manuscrito. Infelizmente, eu digo infelizmente mesmo, infelizmente mesmo, eu ainda não consigo ir direto para o computador. Então, para mim, tudo é um processo muito manual, muito artesanal, muito repetitivo. Eu escrevo. A minha letra ela é muito feia. Minha letra ela é muito, muito feia. Minha esposa, ela não entende minha letra. Então, imagina, né? Olha isso aqui. Então, dá um trabalho gigantesco. Então, eu leio, faço fichamento, escrevo meus textos. Fiz isso, deixo. Tudo que eu escrevo, eu falo em voz alta depois. Eu releio em voz alta. Tudo. Tudo. Para ver se está dando sonoridade, né? Para ver se a língua não fica presa, se alguém quiser declamar, qualquer coisa assim. Deixo ali umas duas semanas, uma semana, manuscrito mesmo, aí eu vou digitar. Aí digito. Fico ali 1 mês, 2 meses, 3 meses, o texto parado, aí eu começo a corrigir. Corrijo umas 5, 10 vezes, o tanto que eu achar necessário, eu envio para alguns amigos. Coitados desses amigos, né? Eu envio tanta coisa para eles que, ai Deus do céu. Ainda bem que eles enviam para mim também. Aí depois que eles mandam, eu corrijo logo na sequência. E deixo ali o texto mais uns meses parado. Torno a corrigir. Até que eu não aguento mais. Mando para o editor. Mando para a editora. E aí começa, né, o trabalho do editor com o autor. Agora, pro Versos de Varsóvia, foi assim muito tranquilo. Eu acredito que eu enviei 2 remessas só de correções. Mas as situações, assim, muito maiores, desgastantes, né? Tanto para o editor quanto para o autor. É um processo muito delicado, né? Um processo muito delicado. E eu escrevo desde os 12 anos e já tenho 34 anos. Então, são 22 anos de escrita. O Haruki Murakami, que eu terminei de ler semana passada, o seu livro Romancista como Vocação, ele falava assim: se alguém ficar mais de 10 anos escrevendo, eis um escritor. Porque muitos publicam 1 ou 2 livros e param. Podem ser brilhantes, não é esse o problema, não é esse o ponto. Mas param. E pessoas, às vezes, ele fala, muitos espertas, sagazes, percebe assim, ah, tá, é isso que é escrever um livro? Tá bom, próxima. E ele brinca, e eu concordo às vezes com isso, ele fala, olha, já o escritor, ele trabalha um outro tempo, é demorado, é algo que às vezes você fica ali um dia inteirinho para escrever uma linha, uma página, ninguém te dá o parabéns, ninguém nada. Então, o tempo do escritor é demorado. E aí, por isso que ele fala, quem fica mais de 10 anos com isso já cria um hábito muito forte. Às vezes, como dizia o Kafka, né? Ai, meu ânimo não é melhor do que alguém que quebrou uma perna, ou Flaubert, alguém que arrasta uma montanha. Às vezes o meu também é assim. O humor, às vezes, não fica brincadeira, sabe? Eu fico, assim, muito estressado, irritado. Mas a hora que acaba, fico contente, e aí começam as reticências, até que surge um novo livro, uma nova história. Então, Engraçado aqui, ó. Engraçado, não, interessante a pergunta da Rosana, né, dizendo que bem relativo ao que você está falando agora aqui, né, dizendo que é doloroso essa escrita, você consegue dormir, tipo, um sono reparador? A poesia te afeta a esse ponto, cara?
Ou você consegue, depois que pode escrever, você consegue relaxar? Depende. Depende. Quando eu estou criando, tem uma. Alguém uma vez perguntou para o Einstein assim: escuta, Einstein, você sempre leva um caderno com você quando você tem ideias aí pela rua? Ele falou assim: eu nunca tenho ideias pela rua. Muito raro eu ter ideias. Não sei se isso era brincadeira, se não, mas o fato é que eu sempre tenho um papel dentro do meu bolso. Ou o celular eu preciso escrever. Em épocas de intensa atividade intelectual, eu acordo várias vezes à noite. Quando eu estou descansado, muito tranquilo, eu já acordo umas 3 vezes à noite. Quando eu estou muito agitado intelectualmente, eu acordo até 10 vezes à noite. E a mente não para. Então não preciso nem dizer que sonho em realidade, a barreira é praticamente rompida, a ponto de que eu escrevi um livro, Claudinei, chamado As Duas, As Três, As Seis, que eu não publiquei ainda, de sonhos. Eu transformei, acho que 95 ou 96 sonhos em contos. Então eu acordava às 2, às 3, às 6, às 5h30, às 6h30 e etc., à 1h30 para escrever. Então aí não é um sono reparador. Então nesses momentos de intensa atividade, o sono ele é prejudicado, infelizmente. A Maria Tereza Figueira está comentando aqui que sua avó e eu estamos muito orgulhosos de você estar lançando mais um livro. Afinal, você sempre foi muito dedicado nos estudos, receba nossos aplausos e todos nós aqui, né? Deu para perceber mesmo. Eu queria falar um pouquinho da sua viagem, cara. Como foi. é, Só para te contar, eu tive uma viagem de férias com a minha mulher. A gente foi para a Argentina, Buenos Aires. A gente estava lá passando. Dentro dos programas que a gente tinha com a história, tinha separado para ver tinha um museu do Holocausto em Buenos Aires. E, cara, eu não tive coragem de entrar. Eu fiquei. Achava que era necessário, achava que seria muito bom, mas eu não tive coragem. Não naquele momento. Eu só estou pensando como que foi a sensação de entrar lá em Auschwitz, cara, tirar aquelas fotos daqui. Como que foi isso, cara? Chegou a me dar deu um calafrio aqui essa sua pergunta. Antes de Auschwitz, eu fui para Berlim. E lá no Museu de Berlim tem uma ala muito grande só com fotos de pessoas que morreram no Holocausto. Algumas com nome, outras sem nome, fotos. Bebês, pessoas de crianças de 5, homens de 30, homens de 90, nas paredes. Em Berlim mesmo, próximo à Universidade de Humboldt, próximo do museu, próximo ao portal de Brandemburgo, tem o Memorial do Holocausto. São cerca de 2.000 blocos de cimento, uns muito altos, outros muito baixos, e você andando por aquela coisa horrorosa. Em Budapeste, ao lado do rio Danúbio, você fez assim um trabalho. Gente, olha, a maioria que está aqui já comprou meu livro e está para chegar. O Claudinei fez um trabalho muito bonito, um trabalho gráfico muito bonito. Olha como que ficou, por exemplo, uma imagem bem impressa, bem acabada. Ficou. E essa foto aqui é dos sapatos no rio Danúbio, em Budapeste. É um memorial ao Holocausto também, porque o que se fazia? Amarravam vários judeus, davam um tiro em um, ele caía, os demais iam caindo e depois o sapato boiava.
Eu fiquei ali, Claudinei, nesse monumento. Ele é considerado um dos monumentos mais chocantes do mundo. Eu fiquei um dia inteirinho sentado olhando para aqueles sapatos. Um dia inteirinho. Cheguei lá 8 da manhã, saí 10 da noite. Não acreditando naquilo. Aí, chegando em Auschwitz. Então, são coisas, assim, diferentes. Você ir por esses caminhos para explicar a Segunda Guerra são caminhos diferentes. Falar de bloco de concreto, falar de sapatos no Danúbio. São formas diferentes, artísticas, eu diria, de você abordar essa temática tão tétrica, pesada. E quando se está chegando em Auschwitz, o anúncio é o seguinte: estamos diante de um grande cemitério. Podem fotografar, podem fazer vídeos. É importante a memória ser preservada. Princípio da história, fundamental. Mas não esqueçam que ali é um cemitério. Mais de 2 milhões morreram ali. Então você entra, você começa, a gente que viu muitos filmes, leu muitos livros, ouviu muitos comentários, a gente começa a olhar aqueles galpões e alguns galpões eram para guardar cavalos, amontoavam pessoas. E a gente começa a pensar, né? Olha aquele ali, quantas pessoas que não se foram. Parentes, por exemplo, da Anne Frank, morreram lá. Ela morreu na Alemanha, em Bergen-Belsen, no campo de Bergen-Belsen, com a irmã dela, de tifo. Mas a mãe dela, por exemplo, morreu lá. Alguns vizinhos que moraram naquele anexo secreto lá em Auschwitz e tantos outros, né? E aí você fica sabendo de gente que chega lá, aquele lugar, que é um cemitério, e faz assim, ó. Ou gente que chega lá na Torre Eiffel, no ponto onde tem aquela foto icônica do Hitler, isso eu vi. Gente fazendo assim. Quando eu estudei na Nova Zelândia, lá em 2016, tem uma parte do cemitério, na Simon Street, que é um cemitério judeu. Quando eu estive lá, fizeram o seguinte, em vários daqueles túmulos judeus, uma suástica. Então são coisas assim muito pesadas que não podem jamais ser banalizadas, né? Jamais esse acontecimento tão trágico pode ser banalizado, né? O Albert Camus, ele dizia ele dizia em alguns de seus textos que quem quiser escrever filosofia, escreva romances. E lá na Peste, ele ironizava, porque é uma obra que está ali naquele contexto da anexação francesa. Ele ironizava e dizia assim: olha, ao longo da humanidade, quantos milhões já não morreram, mas tem gente que parece que só acredita na morte se todo mundo, esses milhões, tivessem morrido na frente dela. E esse fenômeno da morte, que eu puxei lá no início, lá na psicanálise, a gente viu a banalização da morte o tempo todo nos últimos anos do Brasil. A banalização da vida, no final das contas. Então, o meu livro, ele tem esse viés, né, artístico, mas é uma chamada também à consciência, ainda que o ser humano seja repleto de uma vastidão de inconsciência, consciência, acorda. Não banalize o mal, como dizia Hannah Arendt, né? Eu vou pedir para você ler mais poema, né? Antes disso, a Clarice Lira, comentando parabéns.
Em um país onde os leitores já são raros, quem dirá escritores? E transformar a história em poesia, que dádiva! Continue em frente, quero conhecer suas obras. E também, nesse mundo, precisamos relembrar as saudades passadas para não reviverem. Porque, na verdade, tudo que a gente está dizendo aqui é história, mas tem tudo a ver com o atual. Você tá citando esses momentos que você passou aí com a história, e foi agora, há poucos anos, poucos, nesse momento. Não é a história que passou, é o que a gente está vivendo agora. Você pensa no atrás, você tá pensando no hoje, no hoje mesmo. Eu li uma pesquisa que dizia assim, Clarice, que entre todos os que pensam em escrever um livro, só 1% chega de fato a escrever. Entre todos os que pensaram em escrever, 1% chega de fato a escrever. Aí aquele que publica é 0,5% daquele total. O que vai para o segundo livro, então, só vai caindo. Terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Eu tenho concluídos 22 livros. É bastante, né? Falar assim, oh, que coisa é essa, né? É porque eu gosto demais e gosto, e todo dia tô ali, né? Tô na escrivaninha, eu só escrevo em folha sulfite, eu não consigo escrever com linhas e caderno, não consigo escrever. Tudo é com sulfite, eu guardo tudo que eu escrevo. Então eu me dedico, né? Assim, me dedico bastante mesmo. Nas férias, viajo, tô sempre escrevendo. Fui a Natal recentemente e fui à Casa do Cordel. Escrevi 2 textos enormes, pegaram uma folha inteira de jornal. Eu gosto disso. E olha um poema aqui. Claudinei, se você quiser que eu leia algum poema especial, é só falar, tá? Estou deixando o livro também. Não tem. Olha o da Anne Frank. Escrevi um poema sobre Anne Frank. Passei pelo anexo secreto. Fui à livraria que o pai dela comprou o caderno, o diário. Então, ó, é uma forma diferente de você entrar na Segunda Guerra Mundial. Você ia à livraria que o pai dela comprou o diário e vou fazer um poema em homenagem ao diário. A essência da paternidade é quando uma sementinha que germina é regada com toda a cultura imaginável. Quem compra um diário e depois de certo tempo nele lê mais do que reles relatos, pode dar ao mundo mais do que um conto de fadas adaptado. Uma criança escritora é capaz de transformar uma caneta em um canhão, um papel em um míssil e 2 letrinhas em uma missão. Não são 8 metros quadrados que podem prender quem aprendeu que mesmo do claustro todo Fausto pode sair. Estou falando sobre o Holocausto aqui, mas estou falando ao mesmo tempo sobre o diário dela. Eu não sei se isso é muito comum. Acho que não é muito comum entrar por essa forma. O Memorial do Holocausto, em Berlim. Se um monumento não... Interessante esse monumento. Depois, deem uma olhada nas fotos. Memorial do Holocausto em Berlim. Se um monumento não foi feito para receber explicações, mas apenas náuseas e sentimentos perplexos, que sentimento faz perguntar ao espelho se existe alguém mais bonito ou mais dotado de conhecimento? Um antimuseu é aquele que, ao lado das telas, não há legendas para indicar artistas, tintas e outras alegorias. Apenas o típico cinza, a cor do ser humano constituído de pó e cinza. Se o que há no interior do viandante não é o vazio, cada tumba torna-se uma chave mestra para se abrir alguns mistérios do nihil. Do nihilismo, né, no caso. Auschwitz, deixa eu ver o Auschwitz aqui. Opa. Auschwitz. Já aqui. Como é possível um trem converter-se num destino final? Como é possível um pouquinho de celas servirem de milhares de celas?
celas dos cavalos. Como pode o que é tudo igual mexer com cada pessoa de maneira tão diferente? Como pode um lugar feito para flores e gramas ter se tornado palco para apenas lodo e lama? O que significa quando um cemitério torna-se um ponto turístico? É concebível um grupo estar muito bem vestido e outro com as roupas esfarrapadas e as cabeças raspadas? Não há perguntas suficientes para entender o que torna uns respeitados e outros um risco. Só mais um aqui sobre Auschwitz ainda. Esperança em Auschwitz. Rei é aquele que tem uma vida de reificação de tudo e de todos. É doído relatar em forma de versos o universo inverso de doidos, que levaram seres humanos a campos de decomposição. Quando a concentração de vaidades atinge um nível astronômico, um mal crônico lhe vem acompanhado, chama-se frieza, disfarçada de pureza. Quando os sonhos de seres vivos são enterrados, pode passar o tempo que for, que todo um mar de lágrimas se converterá em sementes, flores e amor. Tem um monte de poemas aqui, são 102 poemas, que tem como norte, né? Um ponto de vista de um coordenador nazista. Eu acho que isso aqui é de uma ironia, assim. Vamos ver. O nome do poema é O Ponto de Vista de um Coordenador Nazista. Ter de madrugar todos os dias. Lembra o poema do Kipling, né? O Fardo do Homem Branco, se eu não me engano. Ter de madrugar todos os dias, sair do conforto de uma cama macia, começar todo um ritual de vestimentas, calça, blusas, 2 meias, botinas, preparar alguma bebida quente para aquecer o corpo que logo se esfria, e ir lidar com coisas que pouco importam. Ordenar os cachorros, tocar um apito histérico, gritar com uma multidão de inválidos, coordenar os indigentes em um trabalho que nada tem a ver com dignidade. Que infelicidade! Quanto trabalho para nada! Uma inspeção médica bem que seria bem-vinda para queimar alguns postos de trabalho e, assim, o labor daquele que sai do cobertor pudesse diminuir. A Roberta tá com, disse que já vai comprar codé para você na Paraíba. Leandro Gomes, ela nasceu em Pombal, na Paraíba, terra do grande Leandro Gomes, pai do cordel. Que delícia. E o Márcio comentando que ótimo, acho que logo do primeiro poema que você leu, já estava comentando aqui, e que esse é forte. O Márcio é meu amigo. Mas eu acredito que também uma da força do teu livro é que você também não fica só focado exclusivamente nesse tema, né? Também tem, você se permite aliviar um pouquinho, não ser assim, porque senão eu acho que seria uma coisa mais pesada demais, inclusive. Eu gosto disso, eu gosto que seja, não gosto de fazer um livro só de poemas de amor, por exemplo, só aquele tema. Não, você abrange mais, e isso eu acho muito bacana. Então, eu gostaria de propor, cara, o seguinte, né, para a gente ir terminando com esse papo, de você pensar, pegar uns poemas desses que saem um pouquinho do tema Varsóvia. Certo. Chopin. Onde sobre Chopin? Você disse que lá eles falam para o Chopin de modo diferente, é isso? Chopina? Chopina? Chopina. Aonde você ouviu isso? Assim? É lá na Polônia, é Frederic Chopina. 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 Diferente, né?
Ó, Tá. e é legal que lá na Estrada Real, em Varsóvia, que se encaminha lá para o centro histórico, né? Que por sinal é um centro histórico reconstruído, porque 95% foi acabado, tem banquinhos com música de Olha Chopin, aqui. por exemplo. As notas de uma melodia são mais sentidas quando no meio do caminho os passos do peregrino se convertem em uma valsa. Tudo passa a surpreender quem se deixa guiar por um maestro que é mestre no improviso. Os únicos objetivos passam a ser crer e caminhar. Ainda que o aprendiz nunca mais veja sua terra natal, ele, devido ao som do seu folclore, sabe que o seu nome será um símbolo para muitas chegadas e partidas. Chopin saiu da Polônia, foi para a França, nunca mais voltou, e o aeroporto de Varsóvia se chama Chopina. Então tem dessas, né? Tem sim. Lê mais um, Kim. Lê mais um para a gente fechar. Estou querendo encontrar um que eu ironizo. Mozart em Praga, que seja. Vamos continuar na música. Cada fofoca, cada caos, cada pessoa que descia a ladeira abaixo tornava-se a um só tempo cultura e esculacho. Porque literatura não faz verão, alguns escritores cederam aos jornais e começaram a massificar as informações. Porque literatura faz verão, algumas personagens tornaram-se célebres. E, por mais que também tenham descido a ladeira abaixo, hoje podem dobrar espadas de ferro e fazer com que Mozart expresse. Meus praguenses me entendem. Mozart adorava Praga. E quando Pablo Neruda ele foi lá para ficar na República Tcheca um tempo, lá em Praga, tinha um poeta, né, chamado Neruda, que ele pegou esse apelido para ele, que em tcheco é mal-humorado. Eu queria tanto encontrar um poema aqui, estou com uma dificuldade sobre uns africanos que foram morar na Polônia, mas tá bom. Tá bom. Depois, por favor, quem ler, encontre esse poema dos africanos que foram morar na Polônia. Maravilha, cara. É isso. Estou muito contente, Claudinei, muito contente mesmo com essa 1 hora nossa de conversa, sabe? Com esse seu cuidado com o escritor, com todo mundo que participou aqui, minha mãe, minha esposa, minhas tias, minha avó, minha irmã, né? Meus amigos, alunos, né? Desconhecidos que passei a conhecer. É isso, né? É isso. Agora o livro está lançado, né? Agora é só a gente espalhar mais ainda, né? Fazer com que esse livro seja mais conhecido a partir de agora, né? Agora que ele tá sendo lançado, mas acho que foi um belíssimo começo, cara, sabe? Foi. Agradeço de novo, mais uma vez, vou agradecer sempre a possibilidade de ter participado da, da, da publicação desse livro. Acho que para a desconstrução, um privilégio, né? E como editor me sinto privilegiado também. E agradeço a todo mundo que está aqui, inclusive o pessoal tá aqui, a Rosane comentando que foi muito produtiva essa live, não foi? Foi ótimo, cara. Acho que foi gostoso, é isso que eu realmente queria, né? E toda essa gama, essa aura que vocês trouxeram para a gente, o pessoal que tá junto aqui, ajudaram nisso. Então, agradeço você, Felipe, agradeço a todo mundo que está aqui agora. Muito boa noite. O livro pode ser adquirido tanto com o próprio
Felipe, quanto comigo, pela editora. Tem um site da editora que é o desconceitoseditora.com.br. Só digitar isso e o livro está fácil de achar lá. Maravilha? Valeu, muito boa noite, Felipe. Valeu demais, cara. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Foi ótimo. Uma ótima noite para todo mundo. Muito obrigado, hein? Maravilha. Valeu. Boa noite, querido. Falou.